Buenas, pessoal. Novamente uma nova videoaula, né? Nesse momento, então, nós vamos iniciar os nossos exercícios de acordo com o roteiro deste quinto módulo. O primeiro enunciado que eu trago traz a utilização da função lógica C, né, função de teste, porém de forma encadeada, ou seja, numa configuração em que eu uso ela e dentro dela uma outra função lógica C. Então vocês vão ver isso na prática, como é interessante esta lógica de pensamento usando essa função C. Então, no enunciado 1 eu peço o seguinte: numa folha de cálculo vazia, né, ou seja, num arquivo novo do Calc, vocês devem executar o seguinte: criar as seguintes tabelas como da figura abaixo, né, inserindo os dados de acordo com o exemplo dado a partir da célula B2. E aqui eu observo que vocês vão configurar os formatos aqui de cores e enfim, preenchimento das células de acordo com o gosto de vocês, tá? Eu fiz aqui um exemplo, mas nada impede que vocês façam os seus. E é importante dizer também que esse primeiro momento que eu estou passando nessa videoaula são orientações no caso de vocês fazerem e implementarem esse exercício na prática, né? Mas mais adiante eu vou mostrar isso. Como que eu fiz para fazer esse enunciado que vocês também poderão fazer. Bem, aqui então temos uma tabela, né? É um cenário fictício que eu crio, uma empresa de informática, né? Que tem clientes, diversos clientes, e essa empresa fez uma tabela onde ela conta a quantidade de determinado produto que ela vende e atribui um desconto dependendo da quantidade vendida, né? E aí calcula o valor do desconto e o valor a pagar, né? E as taxas de desconto são as seguintes: se a empresa de informática vender menos de 2 unidades, ela vai conceder um desconto de 2%. Então, na compra de produtos que não ultrapasse 2 quantidades, 2% de desconto. Produtos que ultrapassem ou que estejam entre 2 e 4 quantidades, o desconto é 4%. E aí, para produtos em que a quantidade é maior que 4, então o cliente ganha 8% de desconto, né? Porém, eu crio neste exemplo um produto fixo. Digamos que essa empresa ela só venda HD externo de 500 GB. Isso é um cenário. Poderia criar outros produtos aqui, configurar este exercício diferente, mas eu fiz um exercício simples para demonstrar como que eu uso uma função lógica dentro de outra. E eu digo então que esse HD externo custa R$670, né? E aí a minha planilha então tem que fazer o cálculo automático do desconto. À medida que eu digito aqui a quantidade, ela já tem que gerar o desconto, e aí a porcentagem do desconto, o valor do desconto e quanto que o cliente vai pagar considerando esse desconto, né? Então a dinâmica do exercício é a mesma dos anteriores, ou seja, dos módulos em que vocês fizeram os exercícios práticos, especialmente do módulo 1 e 2. Então, vocês salvem o arquivo com o nome AP5, de atividade proposta 5, o nome de vocês, aqui eu dou um exemplo, né, o meu caso. E aí, como a gente está fazendo o primeiro enunciado na primeira folha de cálculo, vocês renomeiem como exercício 1, tá? Então, isso são orientações básicas. Quanto à formatação das colunas da tabela, como eu já disse, a parte de apresentação fica a critério de vocês. Porém, a parte de formatação dos dados, eu gostaria que vocês seguissem o seguinte critério. Na coluna de desconto, que é essa coluna que eu mostro aqui, vocês têm que fazer o seguinte: deverá aparecer o valor 2%, 4% ou 8%.
consoante a quantidade de produtos encomendados. Como eu já disse antes, dependendo da quantidade que vai ser digitada na coluna anterior, vai aparecer essas porcentagens. Daí, para fazer isso, a gente vai utilizar a função lógica C. Então, admitindo que o produto a ser comprado é um HD, como eu já disse, que custa R$ 670, nós vamos calcular o valor do desconto a ser dado na coluna valor do desconto e valor a pagar, o valor líquido que o cliente paga tirando descontos, né? Formatar a coluna de desconto com estilo de porcentagem ou percentagem, né? E as colunas valor de desconto e valor a pagar com estilo monetário. Então, esta aqui, desconto, formata com porcentagem e estas duas com moeda, monetário, né? Por fim, lembrando, a gente sempre salvar as alterações no documento. Então, esse é o nosso primeiro enunciado. E aí, no final do exercício, ele deverá ficar com essa característica aqui. Por exemplo, eu digitei aqui que o Shira PC vendeu comprou duas quantidades, então se é duas, ele é menos ou igual a 2, não, ele é 2, né? Ele não é menor que 2, ele está entre 2 e 4, então logo ele ganha 4%, a tabela gera os 4, faz o cálculo dos 4% e desconta o valor, calcula então com base nos R$ 670, e multiplica pela quantidade e vai gerar o valor. Mas agora nós vamos ver isto na prática. E aqui eu coloco uma observação interessante. Para realizar esses enunciados, é importante que vocês estejam assistindo essa videoaula aqui, né? Para que vocês tirem as suas dúvidas. Então, eu sugiro que vocês façam os exercícios na prática, acompanhados da videoaula. Mas vamos ver isso interagindo com o calc, tá? Então, aqui eu criei a tabela. A tabela está aqui. Cliente, né? Os clientes fictícios que eu criei são 1, 2, 3, 4, 5, 6 clientes, com nomes fictícios também. E aqui eu coloquei a quantidade. Eu posso aumentar aqui, eu posso botar 3 quantidades e o valor tem que alterar, né? Mas vamos deixar 2 para mostrar para vocês. Eu coloquei valores aleatórios aqui e agora eu vou mostrar como que eu faço para resolver cada coluna onde eu preciso calcular os valores. Então, para a coluna desconto, para o calc saber que, dependendo do valor que eu digito na coluna quantidade, vai ser o desconto atribuído para esse produto, eu tenho que, nesta coluna de desconto, fazer a condição C. E aqui eu vou abrir a função para explicar para vocês como que eu configuro. Então, vejam bem, eu chamo a função lógica C, né? Sinal de igualdade, função lógica. E aí eu digo o seguinte, a primeira condição, se vocês estão lembrados, a função lógica C trabalha com a condição a ser testada, valor então. Se é falso, valor se não. É como se fosse um código de programação, né? Então, vejam qual é a primeira condição. C4, quem é o C4? Coluna C, linha 4. Se o Shira PC for menor que 2 quantidades, 2 unidades vendidas, ele fixa, ele captura o valor da célula D11. Quem é a célula D11? É a célula que corresponde aos 2%, né? Menos de 2 unidades, 2%. E aqui observem que eu coloco o cifrão, por quê? Porque eu estou fixando a coluna da linha 11, não toda a linha. Se eu não boto o cifrão aqui, ele vai considerar a coluna e a linha 11 considerando esse menos de 2 unidades, ele vai dar erro na fórmula. Então, e é importante dizer também que quando eu uso o cifrão, é para mim fazer a referência relativa, que é copiar a fórmula para as outras células, para mim não ter que ficar digitando a todo momento. Então, nesse caso, eu fixo como absoluta a coluna D da linha 11. Então, se essa condição é verdadeira, faça o quê? Testa novamente. Se a coluna, é verdadeira, é menor que 5, então calcula os 2%. Não é, faz um novo teste.
é menor que 4, ou seja, se ele vai, dizendo que é menor que 4, ele está entre 2 e 4, porque o primeiro teste foi menor. Se ele der falso aqui, ele vai estar entre o 4, e o limitador que eu estou dando é o 4. Então, se a quantidade for menor que 4, fixa o 4%. Vejam que não é mais o 11, aqui é o 12. A coluna continua sendo D. Se não, fixa o 13. Quer dizer, se não é, né, se não atende essa segunda condição, logo a quantidade vendida é maior que 4. Então, é os 8%, que está na linha 13. Então, é importante vocês perceberem que o Calc, basicamente, por ser planilhas de cálculo,